Num debate promovido do podcast Três Irmãos, os deputados Glauber Braga e Samia Bonfim confrontaram duramente Eduardo Bolsonaro e Paulo Bilinski, especialmente sobre temas relacionados à segurança pública e políticas penais. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão no Meteoro. Dai, vamos lá, conta pra gente, como é que foi esse debate? Pegou muito mal pro Bilinski e pro Eduardo? Ex-deputado agora, Eduardo, né? Sofia, quando você imagina, você vê os bolsonaristas tentando debater segurança pública. É muito tentando mesmo, tá? Porque, de fato, eles não são absolutamente esquisitos falar de combate à corrupção, falar de forma séria. Porque o que os bolsonaristas sabem fazer é promover uma ideia de caos. Né? A gente sabe disso. É uma ideia de pânico moral, é uma ideia de, basicamente, do que não se deve fazer. E a gente acompanhou isso. Particularmente, eu acho que a Sâmia e o Glauber são fabulosos. Eles conseguiram levar esse debate de forma muito séria e centrada. Eu acho que eu já falei aqui, né, que eu particularmente também não gosto muito desses debates. Eu acho que tem questões sobre esse debate, eu acho que muita gente não consegue ouvir, mas nesse caso houve uma regrinha boa até de tempo, de minutos, os três irmãos conseguiram fazer uma coisa assim mais organizada, e cortar o microfone de um lado, então não houve tanta intromissão assim quanto às vezes acontece nesse tipo de debate. Mas a Sâmia e o Glauber até nem precisaram de muito para acabar e destruir as falas do Bilinski e do Eduardo Bolsonaro. A gente vai ver no primeiro corte já a Sâmia expondo, logo na apresentação, Sofia, foi o Eduardo se apresentando, falando mentira, jogando fake news, a Sâmia dizendo, olha, o que o deputado, o ex-deputado falou aí agora, não foi tal pessoa que criou, foi um promotor lá da minha cidade, sabe, acabando, destruindo os comentários, os argumentos, e foi fabuloso. Eu vou te pedir para trazer um primeiro trecho, que foi maravilhoso, e a Sâmia destruindo o Eduardo, os argumentos do Eduardo, e virou também corte para as redes sociais deles. Mas no Brasil, essas pessoas voltam a delinquir. Em El Salvador, não. Então, não há que se criticar o Bukele, há que bater palmas. Em dezembro de 2021, foi durante o governo Biden que foi aplicada a Lei Magnitsky contra autoridades salvadorenhas, inclusive contra a chefe de gabinete do seu queridinho, que é o Bukele. E aqui eu tô com as aspas, inclusive, do documento do Tesouro Americano, dizendo que essas lideranças do governo lideraram e organizaram reuniões secretas envolvendo líderes encarcerados. Alguns, inclusive, foram autorizados a entrar nos presídios para conversar com aqueles que já estavam presos. E mais, as lideranças das gangues concordaram em oferecer apoio ao partido de Bukele nas eleições e tiveram acesso a privilégios dentro dos presídios. Veja só você, como, por exemplo, acesso a celular. E aqui ele fica com esse blá 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 de que supostamente defende o endurecimento para os criminosos do Brasil e quer enganar o povo brasileiro de que esse modelo seria adotado aqui para resolver o problema de segurança pública. O que ele não diz é que a própria Lei Magnitsky, que ele tentou usar e usou contra autoridades brasileiras, foi utilizada contra os queridinhos dele em El Salvador, porque estavam fazendo conluio contra o crime organizado. E aqui ele tem que ver o que ele defende. Ou ele defende a Lei Magnitsky, ou ele defende o El Salvador. Ou será que ele só defende contra adversários políticos quando se respeita a enfrentar o crime? Na verdade, ele passa um pano. Acha que é possível fazer acordo com as lideranças das gangues de El Salvador, que ele ficou por minutos aqui fazendo um blá 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 que haveria um suposto enfrentamento, mas que na hora do vamos ver, aplaude um governo que maquiou os dados a partir de uma aliança com o crime organizado. Aliás, nada muito diferente do que eles fizeram ao longo da história aqui no nosso país. Haja vista o número e a relação com milicianos, que sobretudo no Rio de Janeiro, a família dele teve ao longo da história, ou mesmo o fato de que o governo Bolsonaro não teve nenhuma medida concreta de verdade para enfrentar nem as milícias e nem o crime organizado. Aqui no Brasil, lá no Brasil, né, eu tô falando dos Estados Unidos, mas no Brasil essas pessoas voltam. Gostaria de trazer aqui, a Mariana até destaca um que o Eduardo
Bolsonaro fala de sim que espalhar nos presídios, não nos quartéis. Mas não só esse, tá? Eu vou te pedir, Sofia, para trazer o segundo trecho aí também, que é sensacional, que é mais uma da Sâmia destruindo o argumento do Eduardo. Mas calma, tá? Para quem achou que não vai ter também contra o Bilinski, calma que o Glauber, além do Glauber já começar a apresentação chamando todo mundo de ladrão do PL, eu acho fantástico, de corrupto, ele ainda começa destruindo, né, o Bilinski, falando do processo policial dele. A gente não vai esquecer isso, mas vamos lá sobre para isso daí. Que votaram a favor da PEC da bandidagem no Congresso Nacional também não me surpreende, porque a PEC da bandidagem propunha que o Congresso precisa autorizar se uma pessoa que praticou algum crime possa ser investigada, possa ser presa, inclusive em flagrante de crime inafiançável. Claro que envolve corrupção, mas envolve homicida, envolve estuprador. Então eles votaram para que o Congresso Nacional seja ainda mais ocupado por bandidos como eles, como os do crime organizado, mas também como esses milicianos que estão aqui debatendo com a gente. Aí vem aqui dizer que tem que ser linha dura, que tem que combater o crime, mas na hora que podem usar o Congresso como escudo, usaram. O Eduardo disse aqui, defende que paguem. Não defende não, porque na hora do vamos ver, o PL todinho votou a favor da PEC da bandidagem. Eles que estão aqui defendendo, supostamente, né, que não pode ter progressão de pena, não pode amaciar para bandido, peculato, corrupção ativa ou passiva, facilitação de contrabando e prevaricação, eles propunham que tivesse redução de pena nesse PL da dosimetria, que para fora eles diziam que é para defender Débora do Batom, defender sabe-se lá quem, mas na prática é para defender o Papi, que hoje está preso na Polícia Federal, ali vai ficar pagando pelo crime que fez, e para defender corrupto como a turma do PL. Partindo de pessoas que votaram a favor da PEC da bandidagem no Congresso Nacional também não me surpreende, porque a PEC da bandidagem propunha que o Congresso precisa autorizar se uma pessoa que praticou algum crime possa ser investigada, possa ser presa, inclusive em flagrante de crime inafiançável. Claro que envolve corrupção, mas envolve homicida, envolve estuprador. É isso, Sophie. O pessoal aqui do chat está perguntando, alguém me explica porque esse barbudo fica rindo no vídeo? De nervoso, gente, é o Bilinski. Porque a Sâmia e o Glauber estavam no estúdio e o Bilinski estava, né, lá no sua casa, sei lá, e o Eduardo nos Estados Unidos, onde ele fugiu para não ser preso também, igual o pai, certamente, né? E aí ele não podia fazer absolutamente nada, ele não podia levantar da mesa, ele não podia partir para cima, sabe? Ele não podia fazer nada. A solução dele é ficar ali dando risada como uma forma de deboche. É um absurdo, mas é isso. Sofia, tem muitas camadas nessas falas, sabe? E eu preferi, inclusive, trazer a fala do Glauber e da Sâmia, porque a gente não precisa ficar ouvindo o Eduardo e o Bilinski comentar. Mas as falas, que é o seguinte, é muito bem alinhado no sentido de serem mentiras, serem inverdades que são repetidas de forma sistemática e de forma quase aquele discurso, bandido bom é bandido morto, a violência só está incontrolável porque as ruas, a segurança por parte da direita, da extrema-direita no Brasil, ela não é debatida como um todo da nossa sociedade, como aumento de educação, aumento de oferta de emprego, aumento de escolas integrais, aumento de creches, aumento de vagas em cursos preparatórios de profissionalizantes, melhora das estruturas sociais ali, índice de desenvolvimento humano, mobilidade. Ela não é discutida como um todo. A segurança pública é discutida unicamente com o policiamento nas ruas para acontecer o que aconteceu na comunidade da Penha há 2 meses, né, 1 mês e meio, quase 2 meses, que é 102 mortos. É assim que se resolve segurança pública por parte da extrema-direita. Só que se esquecem de outras pessoas que também são investigadas por homicídio, como é o caso do Bilinski, que o Glauber vai falar dele agora. Por gentileza, eu vou te pedir para trazer. No escândalo do INSS, que sejam responsabilizados todos aqueles que desviaram qualquer recurso. Agora, lembremos que durante todo o governo do seu pai,
Por que não houve uma operação de identificação do que estava acontecendo? Pelo contrário, porque esse esquema do INSS nasce junto com o seu pai e com aqueles que foram indicados lá no Ministério da Previdência para fazê-lo. E no escândalo do INSS, que Pois é, isso aí foi o momento que o Glauber expõe o INSS com o Bolsonaro. Tem um outro que ele expõe o Bilinski. Tipo, para trazer o outro, Sofia. É maravilhoso, gente. A cara do Bilinski revoltada, assim, falando com o microfone fechado. E uma coisa, mais um mérito para o programa, que conseguiu manter o microfone fechado. E isso ajudou a haver, de fato, um debate. nós indicamos, sim, suspeitas evidentes sobre o processo de apuração do homicídio em relação ao senhor Paulo Bilinski, que não fez o exame no período adequado na sua mão para fazer a verificação se ele foi autor de algum dos disparos. Isso não sou eu que estou falando. Tem vários especialistas que acompanharam o caso e podem dar versões bastante diferentes daquelas que foram dadas pelo delegado. E se quiser me processar, o faça, porque o que eu farei é indicar a exceção da verdade, chamando os melhores especialistas do Brasil para poderem estar apresentando a defesa. O senhor fica nervoso porque sabe o que fez no verão passado. A família Bolsonaro não é só ligada às milícias, ela é parte integrante dessa relação espúria com crime organizado no Brasil, mais especificamente com um matador, que tinha influência direta no gabinete daquele que é o candidato de vocês à presidência da República. Se depender de mim, de Sâmia, dos nossos companheiros, e eu tenho certeza de todo o Brasil, essa organização criminosa não retorna à presidência da República. Nós indicamos, sim, suspeitas evidentes. Pois é, Sofia, a gente precisa lembrar disso. Essa pessoa que está aí falando sobre segurança pública é um delegado, mas em 2020 o Bilinski estava envolvido em um relacionamento com a Priscila Delgado, que tinha apenas 27 anos, e de acordo com o Bilinski, ela atirou contra ele 6 vezes, ele levou 6 tiros, sobreviveu, e depois ela tirou a própria vida. Só que a história é cheia de furos. O caso, infelizmente, foi arquivado pela Justiça. O Bilinski ele não chegou a responder, foi arquivado como tentativa de assassinato e suicídio. Ele não chegou a responder, mas todas as pessoas que tiveram acesso aos inquéritos apontam que o caso é cheio de furos. Inclusive, a Secretaria de Segurança Pública informou a Corregedoria através de nota sobre a conduta do delegado, no caso, na esfera administrativa. Tinham armas, muitas muitas balas, muitas cápsulas e muitos furos que nunca foram explicados. E isso tudo foi jogado para cima do debate de uma forma muito consciente, tanto pela Sâmia quanto pelo Glauber. Foi muito gostoso de assistir esse debate, eu indico a todo mundo, Sofia. E infelizmente, a gente não tem tempo, porque esse corte levaria 30 minutos para a gente trazer cada detalhe maravilhoso do que foi destruir os argumentos dessa galera que fala de moralismo, que fala de segurança pública, de forma rasa, sem conhecimento e apenas com uma ideia de que segurança pública é polícia na rua. Gostaria só de lembrar que agora, com as câmeras corporais dos policiais da operação no Rio de Janeiro, que executou 102 pessoas, a gente, inclusive, tem várias cenas absurdas, como o policial dizendo: olha, precisava dessa pecinha aqui para o meu carro. Abre o carro de alguém, vê a pecinha, precisava dessa pecinha, tira a peça do carro e vai embora. Policiais escolhendo joias, policiais tentando esconder HK, porque a segurança pública não se resolve apenas com polícia, sobretudo uma polícia corrupta, uma polícia miliciana, uma polícia aliada a políticos corruptos nas ruas. A gente precisa de uma limpeza, precisa de um trabalho muito mais
mais embasado e um trabalho muito mais enraizado, Sofia. É isso. Perfeito, Dai. Eu admito que eu não vejo muito sentido nesse tipo de debate. Eu acredito que cada um sai de lá vendo o que queria ver. Os bolsonaristas vão criar cortes lá que sejam favoráveis a eles e daí com isso os bolsonaristas saem de lá acreditando que o Eduardo e o Paulo venceram o debate. A pessoal da esquerda vai fazer corte favorável a si, com isso vai sair de lá acreditando que venceu o debate também. No final das contas, os únicos que ganham são o pessoal do podcast Três Irmãos. Só. Os únicos que saem ganhando de tudo isso. Mesmo assim, dá um quentinho no coração ver alguém falando na cara do Bilinski o que tem que ser dito, né? Porque sempre que se fala desse assunto é tudo cheio de dedos, por razão de que se você não cuidar com o que você fala, facilmente o jurídico vem ir pra cima de você, né? Imagina perder o réu primário por fazer uma acusação contra o Paulo Bilinski. Não dá pra perder o réu primário por causa disso, né? Então, pelo menos dá pra ter alguma felicidade dessa participação aí. Eu, pessoalmente, acho que sequer deveria estar acontecendo esse debate. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão Meteoro.